Esteja continuamente na nossa boca. Tu és exaltado, Senhor. Se faça presente neste momento de culto, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Que bom que você está aí. Vamos dar aquele boa noite especial, Geise, para o pessoal que já chegou. E como é bom estarmos reunidos. Sônia, boa noite. Deus abençoe você. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Neivinha já chegou por aí. Boa noite, Ney. Meu irmão Luciano, boa noite. Aldemir, querida, boa noite. Seja sempre muito bem-vinda. Luciane Reis, boa noite, querida. Irmã Conceição, já está em casa de alta. Glórias ao Senhor. Deus abençoe você, meu bem. Muito bom ter você ligada com a gente aqui. Sandrinha, um beijo no seu coração, boa noite. Eliane Dias, boa noite. Irmã Marlene, um abraço, querida. Delcina, todos os irmãos queridos. Dani Barbosa, hoje servindo ao Senhor aí, colocando as letras das canções. Então, se tem alguma canção que você não sabe cantar, fica ligada. A Dani vai colocar a letra aí para te ajudar a adorar ao Senhor. Irmão Maurício, um abraço, querido. Já está parabenizando aqui os irmãos do Ministério de Música. Irmão Maurício, sempre uma peça.
Deus abençoe você também, querido. Dando um abraço aqui, Márcio Giz, Geise. Já tem pedido de oração aqui, tá, Geise? Da Sônia. Irmão Isaías, boa noite. Amandinha, boa noite, querida irmã Elza. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E sim, é momento de você colocar seu pedido de oração, porque há alguém intercedendo por você nessa live. Juntos vamos orar também. É tempo de agradecer ao Senhor também. Daqui a pouco a gente vai estar celebrando por todos os motivos que o Senhor nos concede de tributar a Ele todo o nosso louvor. Quero te convidar a cantar uma canção que coloca o Senhor Jesus no centro. Quero te convidar a cantar uma canção que você vai relembrar o momento mais marcante para nós, a morte de Cristo, a dor que Ele sofreu, todo o pesar daquela cruz. Mas eu quero te convidar a, enquanto você estiver cantando, que o seu coração esteja cheio de alegria, que você dê glórias a Deus e aleluia, porque o Senhor não desistiu, o Senhor foi até o final, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele está vivo. Você não adora um Deus morto, pelo contrário, você adora um Deus vivo, que recebe a sua adoração, que te ouve na sua petição. Então eu quero te convidar a dar aleluia, a dar glórias e dizer que para sempre Ele é exaltado e adorado. Não há outro que mereça o seu louvor, não há outro que mereça o cântico que sai dos seus lábios, não há outro que mereça a sua devoção. Vamos adorá-lo juntos, adore-o, erga suas mãos, exalte o Senhor. Você está diante do trono do Senhor, trono de adoração a Ele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Pra sempre ele vive.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Declare aleluia. Cantamos aleluia, Louvado seja o nome do cantamos Senhor. É isso que você aleluia, diz quando você canta. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que você seja um adorador de verdade. Que no seu coração esteja impulsando a adoração verdadeira ao Senhor. E a gente tem motivos para agradecer. A gente tem motivos para agradecer hoje. Hoje pela manhã, se você pôde estar conosco, nós celebramos aí, dia 24 agora, a gente faz 1 ano de Ministério Pastoral do Pastor Isaías conosco aqui, e tem sido tão abençoador. E já celebramos com ele pela manhã. Hoje, 4º domingo de novembro, celebra-se o Dia do Ministro de Música Batista, e nós somos gratos ao Senhor. Eu, particularmente, por estar desenvolvendo meu ministério, como disse no grupo hoje com os irmãos, nessa igreja que eu amo, e é um prazer celebrar e ministrar e servir ao Senhor aqui com os irmãos. Mas o Ministério de Música não se faz sozinho, então eu quero estender toda a minha gratidão e honrar aos irmãos que batalham comigo, os irmãos do Ministério de Louvor, que têm levado essas lives, a banda, cada um do vocal, Geis e Márcio, que são aqui meus ajudadores quando a gente está com dificuldades. No momento que a gente está enfrentando de ter mais gente junta, é esse pessoal aqui que está me ajudando a levar e a conduzir a adoração que chegue aí até você, para que você consiga adorar a Deus junto conosco. E também você pode observar nas nossas redes sociais, a gente tem ao longo desse mês celebrado com os irmãos que são os líderes de coros e grupos da nossa igreja. Estamos morrendo de saudade de estar em atividade, mas eu quero estender toda essa gratidão a todo corista, todo mundo que faz parte de algum grupo musical da igreja, coreográfico, desde o coro infantil até o coro Ebenezer, coro integração, que integra outros irmãos de outras igrejas, todos os coros e grupos, seus líderes, seus participantes. Hoje é o dia para celebrar você que tem dedicado a sua vida, Ministério de Louvor, vocal, instrumental, tem dedicado a sua vida no serviço musical do Reino do Senhor. Então que você possa olhar e se lembrar de cada um rostinho e orar por cada um deles. Também queremos celebrar, porque essa semana tem gente fazendo aniversário. Dia 26 de quinta-feira, irmã Beth, Elizabeth Verdadeiro, estará comemorando mais um ano de vida. No dia seguinte, dia 27, sexta-feira, a Amandinha querida, soltando velhinhas aí, soltando não pode mais soltar, né? Mas celebrando aí, Amanda, uma querida aí, guerreira do Senhor, diaconisa da nossa igreja, atuante no Ministério de Música. Então já fica nosso beijo, Beth, nosso beijo, Amanda, Deus abençoe vocês. E também nós vamos clamar, vamos orar, no nosso momento de intercessão, de ouvir o seu clamor, apresentar seu nome ao Senhor. Pedidos que chegaram, Geise, nós vamos interceder
Sônia, mais uma vez, pede que a gente ore pelo Leandrinho, que ele tenha uma noite de sono tranquila, em nome de Jesus. Senhor, faça isso, Sônia, para a glória dele, que possamos ter notícia de que ele descansou, que ele dormiu essa noite. Fabiana, ela quer clamar ao Senhor pelo tratamento de Vanessa. Vanessa se internou hoje, mais uma vez, num tratamento bem específico. Vamos sim clamar por Vanessa. Lembre-se de Vanessa, lembre-se de Alain, ore por essa família, vamos interceder. Esses foram os pedidos que chegaram. A gente quer chamar você para agora acalmar ainda mais seu coração e se unir a nós em clamor, em petição ao Senhor, que tudo pode. Deus pode, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Irmã Mariângela pede oração pela saúde do seu esposo, que está com muita febre. Vamos clamar? Depois, irmã, coloca o nome dele para que os irmãos estejam orando especificamente. Vamos sim clamar pelo seu esposo, que essa febre cesse em nome de Jesus. Pastor nos conduzindo nesse momento. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, nós sim somos seres humanos e agora nos acalmamos diante do Senhor e nos aquietamos na tentativa de ouvir Tua voz. É tudo muito complexo para todos nós. Temores a fio, temores por perto, perigos de longe, enfim, ó Deus, diante, ó Deus, de tantos desafios, diante de um caos instalado em volta de nós, das nossas famílias, das igrejas bíblicas sérias espalhadas pela face da terra. Nosso Deus, nós clamamos ao Senhor e colocamos esses nomes aqui citados, nossos irmãos que estão no leito de hospital, cada um deles, aqueles que estão nesse exato momento nas suas casas tratando de Covid-19, as suspeitas, ó Deus, e aqueles que ainda estão esperando o resultado, mas já desenvolvem todos os sintomas, ou aqueles que até mesmo têm, ó Deus, já um resultado negativo, mas de algum jeito está apresentando Deus, nós não sabemos o que fazer. Então, ó Deus, nós clamamos inicialmente que, ó Deus, todo o Teu povo, ó Deus, de Jardim Santíssimo, dos nossos irmãos conectados, dos nossos amigos, até mesmo em outras cidades, que o Teu povo seja prudente, que o Teu povo seja sábio, que, ó Deus, nesse período que vai finalizando já novembro e chegando já ao mês de dezembro, Deus, que o Teu povo, Deus, possa tomar todos os cuidados necessários. Que, ó Deus, haja essa sabedoria a partir de nós e em nós, para que, ó Deus, sim, o Senhor, de modo miraculoso, possa nos livrar de todo mal, mas o Teu povo, ó Deus, cuide, ó Deus, da sua higiene, cuide do distanciamento por esse tempo necessário. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre de todo mal. Nosso Deus, nós colocamos esses nomes aqui citados, quando também nós temos irmãos tratando de outros casos, não só de Covid, mas de outras doenças. Ó Deus, que a Tua mão de poder possa restabelecer, possa trazer cura, possa trazer, ó Deus, a normalidade da vida, ó Deus. E, ó Deus, nós clamamos, como algumas vezes nós temos já feito, ó Deus, não só, ó Deus, por esses que estão acamados, que estão enfermos, mas por aqueles que estão cuidando desses, ó Deus. Porque é verdade que dão uma sustentação, que dão um amparo, que dão, ó Deus, todos os cuidados necessários. Então, ó Deus, ajuda quem está cuidando daquele que está enfermo, daquele que está debilitado, ó Deus. Cada irmão nosso, cada querido do Jardim Santíssimo. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor possa fortalecer laços familiares. Quando ainda tudo parece muito nebuloso, parece confuso, ó Deus, que o mal não tenha poder algum sobre os lares de Jardim Santíssimo, dos amigos que estão aqui conectados. Ó Deus, que o Senhor afaste de todos os lares, de todas as casas, ó Deus, qualquer influência do mal, qualquer dardo inflamado do maligno, ó Deus, que não tenha poder nenhum, pelo nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós clamamos isso. Ó Deus, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Quando, ó Deus, também verbalizando os irmãos que completaram um ano de vida sobre essa terra, a petição Tua e desses queridos que estarão completando essa semana, que o Senhor os renove, o restaure, que o Senhor, ó Deus, possa
ajudá-los, ó Deus, na caminhada difícil da vida, ó Deus. Que nessa luta diária desses queridos nossos, o Senhor os possa fortalecer, ó Deus. Nós te pedimos essas bênçãos. Ó Deus, continua manifestando a tua graça sobre a vida do teu povo, sobre as nossas crianças, sobre a nossa juventude, sobre todos os nossos irmãos, os nossos queridos da terceira idade, ó Deus, quanta experiência de vida, e cada um deles agora, talvez refugiado na sua casa, Deus, guardado, mas que o Senhor continue, ó Deus, os protegendo, ó Deus, os blindando contra todo mal, ó Deus. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Te bendizemos, ó Deus, te servimos e te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que, ó Deus, com muita diligência, com muito cuidado, o teu povo possa te servir nessa fase tão difícil para todos nós. Oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Teu amor jamais
Amém? Vamos, Cadu. Isso aí. Gisele, fica aqui na frente, Gisele. Meus irmãos, meus amigos que estão conectados, daqui a pouco a gente tem a palavra. Esse negócio de poder abraçar, com todo respeito para nós. Vamos, irmã. Delvânia, Jéssica, Deus abençoe. Queridos, hoje é o dia do ministro de música. Estamos celebrando durante o mês de novembro. E nossa irmã Delvânia tem a palavra. Os irmãos notaram aqui um movimento proposital. Cada um fica por perto. A gente higienizou o microfone de Delvânia. Ela tem a palavra nesse dia especial. A gente fez um combinado aí, altas estratégias. Obrigado, fica aí por perto. Delvânia tem a palavra. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo. Bom, Gisele, eu hoje estou aqui em nome da Igreja Batista Jardim Santíssimo para entregar para você essa lembrança, tá? É um presente nosso de coração. Você merece muito, você é uma pessoa querida demais. Nós queremos agradecer pelo Márcio e por você terem aberto as portas da sua casa no início da pandemia, para que nós pudéssemos estar juntos, continuar juntos, e assim nós vamos prosseguindo. Ai, eu quero abraçar ela e não posso. Mas receba todo o nosso abraço, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, tá? Aqui dentro, depois dessa velha cama, tem uns bilhetinhos que eu pedi para algumas pessoas escreverem, tá bom? Para você. E aqui está, eu passo a sua mão. Tá bom? Espero que você goste, que você aprecie. É com todo amor, com todo carinho que nós passamos para você, tá? Que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, te capacitando cada dia mais. Ok? Em nome de Jesus, você é uma linda. Nós amamos você, tá? Amém. Fica aqui, Delvânia. Nós vamos orar pela Gisele. E os irmãos em casa, em outras cidades, até você, daqui a pouco estende a sua mão na hora da oração. Nós precisamos orar por esse ministério. Irmãos, o ministério de fato não é feito sozinho. Márcio, aqui, por perto aqui. Aproxima mais, Jesus. Só um pouquinho mais. Esse tempo é terrível, né? José, daqui a pouco da hora da oração você pode falar, tá? A Delvânia acho que vai falar mais. Cadu, entre ação aqui,
Irmãos, isso é necessário, tá? Então, Gisele vai voltar a usar o microfone já já. Vamos orar? Onde quer que você esteja, você possa estender sua mão para a vida da Gisele, do Márcio, porque tudo que Giovanni falou, e mais um pouco, é a pura realidade. Tem sido difícil, mas essa família tem sido operosa e nós precisamos seguir em frente, sim, irmãos, a despeito de tudo que tem acontecido à nossa volta. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, com as nossas mãos estendidas, nós te agradecemos a espiritualidade, o carinho, a dedicação, a presteza, a vida de serviço de Gisele e de Márcio. Ó Deus, sim, ela não faz sozinha, então toda a banda, toda a equipe, tudo, ó Deus, que nós temos feito na tua casa, pessoas operosas, ó Deus, mas que sob a orientação de Gisele também tem seguido e tem, ó Deus, feito, ó Deus, nesses tempos difíceis, a tua obra, ó Deus, o louvor e a adoração na tua casa e até fora da tua casa. Ó Deus, continua renovando as forças de Gisele, ó Deus, que as suas inquietações, seus medos, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, o Senhor possa trabalhar no seu coração e que ela continue avançando, ó Deus, com a tua obra no meio dos anos. Ó Deus, que o Senhor a sustente, que não deixe faltar nada, ó Deus, que, ó Deus, possa encorajá-la a novos e grandes desafios na vida. Sustenta, ó Deus, a sua família, sustenta todos aqueles de perto e de longe. E, ó Deus, que tudo que nós temos recebido das mãos de Gisele, das suas bondosas e generosas mãos, nós venhamos a multiplicar, ó Deus, e deixar, ó Deus, legado para outros, para que, ó Deus, isso possa ser assim, ó Deus, difundido, e que, ó Deus, a tua igreja, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, mas o teu reino possa sempre ganhar, ó Deus, com esses irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso, e com as nossas mãos estendidas, nós estamos nos abençoando, nos sustentando, segurando as cordas nos momentos difíceis também, e fazemos este clamor, esta oração, no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, Gisele, vai falar de novo. Obrigado, Márcio. Cadê o microfone? É esse aqui, cara? Ah, é do... Irmãos, eu vou tentar ser rapidinho, vocês conseguiram realmente me pegar de surpresa. A gente está aqui cantando, Giovanni entra no templo junto com o Jéssica, não entendi nada. E então era para essa surpresa tão querida. Quero agradecer essa igreja. Nessa igreja eu tenho amigos queridos, pessoas que estão chegando, pessoas de longa data, pessoas que me amam do jeito que eu sou. Sou fácil de amar não, você que está aí, ó, só me conhece pela live, não sou fácil de amar não, pastor? Mas eu sou assim, irmãos, e é desse jeito que o Senhor quer me usar para a glória dele neste lugar. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas com relação a isso. E a cada manhã o Senhor me dá novas estratégias, novas ideias. O pessoal do louvor sabe disso, a gente está num movimento espiritual aí diferente esses dias, porque o Senhor tem me conduzido a isso. Eu primo pela nossa vida espiritual, até mais do que a nossa vida musical. Então, sou muito grata ao Senhor por este tempo que o Senhor me faz trabalhar aqui e servir a Deus com os irmãos. Eu amo os irmãos e eu espero que o Senhor nos faça crescer e ir muito mais além na expansão do reino, para a glória dele. Vamos juntos e eu vou ler tudo que está aqui com todo carinho e depois os irmãos sabem que eu vou ir respondendo aí nos nossos grupos, nossos contatos. Deus abençoe cada um dos irmãos que com carinho me fazem essa homenagem. Vamos servir ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Muito bem. Domingo de fortes emoções, então quero continuar agradecendo junto com Gisele e também quero agradecer pela manhã e passou rápido, irmãos. Acho que a pandemia teve essa situação e dia 24 agora, quer dizer, terça-feira, nós celebramos um ano à frente, interinamente de Jardim Santíssimo. Então quero agradecer o presente que me, sabe, assim como Gisele, quando irmãos, não sabia o que fazer. Uma pessoa que estava lá de manhã falou assim: o pastor ficou vermelho pela primeira vez, e eu acho que foi a sensação sim. Então,
Muito obrigado também, assim como Gisele, as orações, o apoio, o sustento, e os irmãos estarão acompanhando também assim. Meus irmãos, vamos à palavra. E nesse momento, a gente dedica esse tempo ao Senhor também de olhar, perceber a palavra, estudá-la. E a minha proposta nessa noite com os irmãos é pensar sobre luta. Pensar sobre luta, sim. Sobre o tempo de luta do homem com Deus, mas de Deus com o homem. E é o texto de Gênesis, capítulo 32, versos de 22 a 30. No final, na parte das informações, das atualizações, eu tenho um pedido para fazer para os irmãos sobre essa semana e sobre o que a gente está vivendo nas próximas semanas também, mas isso no final, na nossa volta, já no término do culto, eu participo com os irmãos e a gente alinha direitinho. Tempo da luta do homem, mas tempo da luta de Deus para com o homem. Então, texto de Gênesis, capítulo 32. Acredito que nunca tenha pregado sobre esse texto aqui, especificamente em Jardim Santíssimo. Mas agora a nossa live, os nossos cultos online têm ido para muitos lugares. E o texto é de Gênesis 32, que conta um momento que muitos de nós sabemos sim, e conhecemos essa história, porque é a luta, basicamente, o texto é a luta de Jacó com o anjo, a luta de Jacó com Deus. E o texto é de Gênesis 32, versos de 22 a 30, que dizem assim, e aí você deixa a sua Bíblia aberta. Gênesis 32, versos de 22 a 30. E levantou-se aquela mesma noite, está falando de Jacó, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse ele, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus de toda graça, nós oramos sobre a tua palavra e te pedimos que todos nós e aqueles que estão ao alcance dessa mídia eletrônica, diante da tua palavra, possam falar assim como Jacó, de nós termos esse encontro com o Senhor, face a face, e a nossa alma ser salva. Ó Deus, que nas nossas lutas diárias, o Senhor possa, sim, prevalecer, que o Senhor vença por nós, que o Senhor, ó Deus, nos inquiete sempre a nos aproximar do Senhor, face a face, perdoa os nossos pecados, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Tempo de luta do homem com Deus e tempo de luta de Deus com o homem. São duas coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes em um aspecto central. Meus irmãos, nós estamos em luta, sim. Nós estamos em uma grande luta, e não falo só de pandemia, mas o tempo todo nós estamos numa luta, numa batalha espiritual. E sim, irmãos, nós temos lutas externas. É o que Paulo diz, perigos de dentro
mas perigos externos. Paulo já diz isso na sua declaração, no seu testemunho de fé. Por que não pensarmos, irmãos, sobre lutas, sobre desafios nossos, sim, quando nós vislumbramos as situações que vive a nossa volta, o caos instalado, as incertezas, mas também, e eu quero tentar alcançar o coração dos irmãos nesse sentido das nossas lutas internas. Pense aí durante alguns segundos nas suas lutas que ninguém sabe. Só Deus. Quantas lutas internas nós vivemos diariamente. Quantas verdadeiras batalhas a gente trava conosco mesmo. O próprio Paulo, se eu cito ele na sua declaração de fé, quando ele diz, olha, eu já passei por perigos de dentro da igreja, de perseguição dos de dentro da igreja, mas também perigos externos, dos inimigos externos. Se Paulo fala isso, ele em outro momento, em outra carta, e é a carta, se não me falha a memória, de Coríntios, que ele vai dizer das brigas, das lutas que ele tem com a sua própria carne. Nós vivemos lutas, sim, imensas, irmãos. Nós vivemos lutas a fio. E aí, na dinâmica da vida, nós estamos sempre, e precisamos sempre, sim, correr não atrás, mas à frente. Um dia eu vi um querido meu falar isso. Ô, rapaz, estou na luta aí, palavras dele, tá? Exatamente o jeitão que ele falou para mim. E aí ele estava conversando com outra pessoa, nós três, e aí ele estava, estou nessa luta aí, né? Estou correndo atrás. Ao que o amigo que estava com a gente falou assim, ô rapaz, vai ver por isso que você está nessa luta, que está correndo atrás. Os tempos são outros, a gente tem que correr na frente, porque já tem gente correndo atrás. Ele está dizendo que, sabe, existe essa dinâmica da vida, dessa luta o tempo todo, irmãos. O tempo todo. De manhã até a hora de dormir, nós estamos em luta, em batalha, e não é nada fácil. Quando ainda há pouco eu cito, pense nas suas lutas, sabe, muito íntimas, reservadas, são lutas, sim, que Deus vislumbra e que Deus está trabalhando e precisa trabalhar. O texto, irmãos, esse texto sagrado, que é, sim, um contexto maior, e você precisa entender a história de Jacó como um todo, inclusive desde o seu nascimento. Que história, irmãos. Essa história não está na Bíblia por acaso, solta. Mas o texto se refere, toda vez que a gente fala, acho que já foi feita música, né? Cara, Jacó lutou com o anjo, tem uma música aí antiga, não é da minha época. As nossas crianças são ensinadas nas nossas EBDs, Ministério Infantil trabalha isso, da luta de Jacó com o anjo, ou da luta de Jacó com Deus propriamente. Nós sempre citamos isso, Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com Deus. Mas muito mais importante, o dado surpreendente da Bíblia, muito mais importante do que a luta de Jacó com o anjo ou com Deus, é a luta de Deus com Jacó, e é isso que está aqui no texto. Meus irmãos, Jacó definitivamente não teria obtido sucesso naquela luta com Deus, se antes Deus não tivesse sucesso na sua luta com Jacó. É curioso isso, mas naquele dia ali, Deus trabalha questões fundantes na vida desse Jacó. Agora, não mais aquele Jacó novinho, que, articulado com a sua mãe, rouba o que era o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, lembra disso? Sim, articulado com a sua mãe. A gente conhece essa história, então leia, se você quiser entender um pouco mais, lá desde o capítulo 25, você vai ver que história de família, é o chamado casos de família, mas casos de luta, casos de batalha. Meus irmãos, então hoje não tem pontos para a gente marcar direitinho, né? Como tem a nossa irmã lá e vários irmãos que fazem isso, mas tem a perspectiva de Deus e a perspectiva de Jacó nessa luta, porque nós vivemos hoje um tempo de luta do homem com Deus, mas também um tempo de luta de Deus com o homem, e pode parecer coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo é sim diferente, porque, meus irmãos, de fato, Jacó não teria sucesso algum no que o texto diz, se Deus já não estivesse batalhando com ele. Isso é extraordinário demais. Note que
o capítulo 32 antecede a um encontro de Jacó com Esaú, seu irmão que lá atrás, na adolescência ou na juventude, esse Jacó tinha enganado, tinha roubado, tinha feito algo errado, e ele estava muito temeroso com a reação de Esaú. O capítulo 32, ou então o evento da luta dele com o anjo, é justamente dias ou então a noite anterior, enfim, momentos antes dele se encontrar anos depois com esse irmão chamado Esaú. Então, é sim uma luta marcante. E há a perspectiva de Deus que trabalha algumas questões com Jacó. E naquele dia, naquele tempo, naquela noite, que na verdade o texto está dizendo que ele luta com o anjo, versículo 24 diz que Jacó, porém, ficou só em um determinado momento, e lutou com ele um homem, ou seja, com um anjo, com um varão do Senhor, até que amanheceu. Então a luta foi a noite inteira, a madrugada inteira, e quando estava amanhecendo, em que há uma manifestação maior até de Deus sobre a vida de Jacó. Qual é a perspectiva de Deus? E daqui a pouco eu falo da de Jacó. Meus irmãos, diz o texto que naquela mesma noite ele tomou suas mulheres, seus filhos, atravessa o val de Jaboque, passa pelo ribeiro e passou tudo o que tinha. Deus tinha abençoado tanto Jacó, que se você ler a história de 25 até aqui, você vai ver que coisa extraordinária, a despeito de quem era Jacó, Deus faz na vida dele. De novo, estava momentos antes de encontrar, muitos anos depois, com seu irmão, ele não sabia qual ia ser a reação de Esaú. Que coisa, essa história ela é, sabe? Então você que tem irmão, você que tem irmã aí, né? Que relacionamento que foi restaurado, sabe? Que coisa extraordinária na vida de Jacó e de Esaú. Mas antecedeu uma luta, um encontro com Deus. Qual é a perspectiva, então, de Deus, meus irmãos, nessa história? Porque quando Jacó fica só, diz o texto, que um homem surge, um varão, um anjo de Deus, luta com ele até amanhecer do outro dia, e diz o versículo 25 que, vendo o varão que não prevalecia, ou seja, estava praticamente igual, 5-5, se a gente pode dizer assim, o anjo, sendo Deus, toca a juntura da coxa de Jacó e desloca, e aí prevalece. Mas ainda assim, Jacó não larga esse anjo, diz o versículo 26, e diz, me deixa ir, porque já amanheceu. E Jacó diz, eu não vou te deixar ir, enquanto não me abençoar. E ainda diz, qual é o teu nome? E naquela entrevista, eu fico imaginando, né? Eu não sou muito fã de luta, mas sabe, aquele negócio corpo a corpo, o cara não larga o outro, e aí Jacó segurando ele, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. E aí o anjo devolve para ele e diz, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Daqui em diante, não é mais citado, se a gente pode assim dizer, Jacó. A referência hoje para o povo no Antigo Testamento passa a não mais ser Jacó, e sim o quê? Israel. E Deus ainda diz para ele, através daquele anjo ou daquele homem, de que o teu nome vai ser mudado, pois lutaste como um príncipe com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ou seja, é uma luta que, por incrível que pareça, pode parecer emblemática, né? De que não há vencedor, mas também não há perdedor. Fica um igual, mas que Deus, sendo Deus, toca a coxa de Jacó para mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. E há, lá no verso 32, uma citação do escritor de Gênesis para dizer justamente para a gente um simbolismo forte que passou a existir para o povo judeu em relação a essa história da juntura da coxa de Jacó. Então, qual é a perspectiva de Deus, meus irmãos, nesse tempo de luta, e o que essa história nos ensina?
nos mostra nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, que é de muita luta, que é de, sabe, batalha, desafio. Primeira coisa, irmãos, Deus consegue mudar o nome e o comportamento de Jacó. Ele não é definitivamente mais aquele cara que era até aquela noite anterior. Deus muda o nome de Jacó, e não é só o nome de Jacó para Israel, mas muda também essencialmente o seu comportamento. Ele passa a ser um cara mais espiritual, e está aqui no texto, está aqui as palavras de Jacó dizendo que agora ele vê Deus face a face. Então esse cara não é mais o cara do início da sua vida, ele não é mais o cara enganador, e o nome dele, curioso, que quando colocaram o registro dele, Jacó, o enganador, o suplantador. Então, primeira perspectiva de Deus é que Deus muda o nome de Jacó, a vida de Jacó naquela noite. Nesse tempo de luta que a gente tem, é preciso deixar Deus mudar as coisas necessárias que precisa. De novo, do mês da música, quantas canções, e aí tem uma que entra na minha casa, né? Olha o que a gente declara para o Senhor, de Ele entrar e mudar o que precisa ser mudado, mas nós precisamos deixar. Querido, o texto nos diz que Jacó, o grande patriarca agora, passa a ser Israel. Ele deixa de ser, olha a outra perspectiva de Deus, ele deixa de ser aquele que segura o calcanhar, que veio, sabe, na dependência ou no encalço, literalmente, do seu irmão. E Gênesis 25, 26 fala desse nome de Jacó para aquele que é e que luta contra Deus. Capítulo 32, verso 28, não se chamará mais o suplantador. Olha aí o que diz o 26, 32, 28. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora, de enganador, suplantador, do cara que tinha todo um descrédito, ele passa a ser um cara que, sabe, prevalece, persevera. Essa é a perspectiva de Deus sobre a vida de Jacó naquele encontro. Tem algo mais também. Jacó deixa de ser autossuficiente. Note bem o que acontece aqui. Se você ler os capítulos anteriores, o 31, por exemplo, o 32, Jacó, com medo de Esaú, vai preparando toda a sua fortuna. Olha que o verso 22 diz que passa, o verso 23 diz que passa com tudo que ele tinha. No seu encontro, que estava para acontecer nos dias seguintes, ou no dia seguinte com Esaú, Jacó leva tudo que ele tem, e a história diz que ele tinha sido muito abençoado, abençoado por Deus. Então, ele deixa de ser autossuficiente, que nesse dia, ele literalmente é jogado, nesse sentido, a coxa dele, a sustentação, o que para um homem é complicado em uma luta. Eu não entendo nada de luta, mas na verdade agora ele ficou sem conseguir ficar de pé direito, porque Deus toca a juntura da sua coxa para dizer, sou eu que prevaleço. Mas nesse instante, Deus diz, você prevaleceu e lutou como um príncipe, mas Deus é Deus sobre todas as coisas. O que isso nos ensina? De que ele deixa de ser autossuficiente para ser agora dependente de Deus. Nas nossas lutas, irmãos, nesse tempo que a gente tem vivido, nós temos que deixar a nossa autossuficiência, irmão. Aquilo que a gente sabe ou deixa de saber, aquilo que sabe, a gente coloca a mão e, não, é comigo mesmo. Mas esse Jacó aqui nos ensina de que, olha, agora passa a ser dependente de Deus. Porque esse simbolismo de o anjo tocar a juntura da sua coxa significa que quando ele desloca, é de que ele precisa se render. E a gente acabou de cantar, nós nos rendemos ao Senhor e precisamos nos render. Quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, no real sentido da palavra, é ser dependente de Deus. O texto está nos revelando isso. O texto conta de que esse não mais agora autossuficiente, com propriedade nas suas mãos, nas suas posses, esse Jacó, ele é ferido, ele é tocado no que para o homem seria a sustentação, o continuar da sua guerra, da sua batalha, e ele é ferido para entender de que ele precisa ser dependente de Deus. Há um outro aspecto importante, meus irmãos, porque ele deixa de ser aquele, e eu falei e reforço de forma mais contundente, porque
o texto do verso 28 diz: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque prevaleceste. De novo, o que parece ser uma guerra ou luta igual, não há vencedores, não há perdedores, mas há um grau de dependência de Deus. Essa é a perspectiva de Deus. Sabe qual é o tempo de luta de Deus com o homem? Foi isso que Deus trabalhou na vida de Jacó. Sabe qual é agora de Jacó? E é a minha anotação do esboço que eu fiz. É de que Jacó consegue arrancar, se a gente pode dizer, receber a bênção de Deus da sua vida, na sua vida. E ele parte desse dia aqui para um encontro tranquilo. E a gente ainda há pouco usou a expressão, ele conseguiu ter a sua alma aquietada porque ele ia enfrentar na manhã seguinte, nos dias seguintes, diante do seu irmão Esaú. A perspectiva de Jacó é uma só. Se a de Deus é várias com eles, como a gente viu ainda há pouco, a de Jacó com Deus é só uma. De que, quando ele agarra aquele anjo, diz, não te deixarei, se não me abençoares, é de que agora ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e encara de modo muito mais tranquilo, muito mais espiritual, o que ele ia enfrentar. Quais são as nossas lutas, irmãos? Quais são os nossos desafios a fio? Quais são os nossos temores? O que nos inquieta? Meus irmãos, não tenham dúvida de que há sempre a nossa perspectiva limitada, frágil demais, achando que, sabe, não vai dar certo, em que a vida está muito... Sim, isso tudo é a nossa perspectiva humana, mas qual é a de Deus? Que muda o que precisa ser mudado, que troca o nome se for possível, sabe, que faz isso aqui que Deus fez na vida de Jacó, e ele tem essa perspectiva de encarar o seu irmão de cabeça erguida e nada lhe acontece. A história do capítulo 33, se você ler, meus irmãos, é uma história que eu acho que feito o filme seria algo lindo, porque o verso 12 diz lá, caminhemos e andemos e eu partirei adiante de ti. Sabe, quando Jacó vislumbra Esaú chegando, oferece seus presentes, eles se abraçam, meus irmãos, a história é outra, porque Jacó tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Leia o 33, 34, 33, 34, você vai ficar, sabe, tocado com essa história, porque havia a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Então, nas nossas lutas diárias, e as nossas lutas são, sim, irmãos, lutas terríveis, quando nós temos o Senhor à frente de nós, e quando nós deixamos Ele trabalhar no nosso coração, como aconteceu aqui com Jacó, nós não saímos perdendo, nós saímos vencendo. Vencendo o que parece para nós impossível. Porque a nossa luta, irmãos, é por meio do clamor. Jeremias 33, 3 já conta isso. A nossa luta, meus irmãos, é por meio do choro. Oséias capítulo 12 já fala isso. A nossa luta, meus irmãos, é sim pedir, clamar ao Senhor por aberturas humildes da palavra de Deus. 1 Pedro 5 já fala isso. A nossa luta, irmãos, é sim constantemente de aproximação. Ainda hoje de tarde eu recebi um informe de uma irmã dizendo, querida nossa, das nossas igrejas, dizendo, pastor, às vezes não tenho ânimo para ler a Bíblia. Eu falei, irmã, leia, se dobre diante do Senhor, é luta, porque há até o desânimo de, sabe, de você fazer o movimento de abrir a palavra. A nossa luta é sim, de aproximarmos todos os dias de Deus. A nossa luta, irmãos, é de fé. Num mundo descrente como esse, é de fé. Hebreus 11, 6 isso, fala isso. A nossa luta também é de confissão, de confessar tudo ao Senhor. 1 João 1, 9 fala disso. A nossa luta, irmãos, é de insistência, de persistência, porque as nossas lutas, elas forjam o nosso caráter. As nossas lutas nos fazem pessoas melhores e nos faz pessoas mais fortes, porque fez com esse Jacó aqui, agora uma outra pessoa, não só porque trocou o seu nome, porque a declaração, e eu quero já caminhar para o fim, essa declaração de Jacó sobre o lugar onde aconteceu aquela luta.
Gênesis 32, 30 é um texto que eu gostaria que você fizesse dessa semana, das próximas semanas, quase que um estilo de vida, um modelo de vida. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Que coisa impressionante. Que pela fé, sim, com os olhos da fé, mas sentindo no nosso coração, nós possamos ver Deus face a face, e a nossa alma possa ser salva. Foi essa experiência profunda que mudou um cara que estava no descrédito, que ninguém mais acreditava nele, que tinha um nome enganador, suplantador, que é trocado o seu nome e tem uma experiência profunda com Deus em uma noite, em uma literal luta, mas que agora se torna forte diante do sermão. E tudo muda na vida de Jacó naquele dia, porque ele tem um encontro com Deus. Qual é a decisão nossa? De nós deixarmos Deus trabalhar conosco e em nós. Gosto de Paulo quando ele diz que nós somos lavoura do Senhor e edifício do Senhor. Que Ele trabalhe todas essas questões, todas as nossas lutas. E ainda que você esconda as suas lutas, por mais íntimas que sejam, por mais reservadas, Deus quer trabalhar, quer lutar com você e por você. Que Ele mesmo te abençoe. Amém. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não há
adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Sim, Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Jacó. É o seu Deus que muda sua história, muda seu nome, muda sua perspectiva de vida. Glórias ao Senhor pela vida dEle em nossa vida. Vamos chegando já ao final da nossa live. Silas queria saber o que eu tinha ganhado. Um relógio lindo, irmãos. Depois eu tiro foto, coloco lá no grupo da igreja, tá bom? Eu fiquei muito feliz, agraciada aí por esse presente. Tão feliz que o Senhor me proporcionou nesse momento, esse dia desse amor da igreja por mim. Eu quero te lembrar que a gente está na nossa leitura compartilhada do livro de João. Estamos no capítulo 4 hoje. Eu quero te convidar a vir com a gente nessa jornada. Está sendo muito especial. Então, venha ler João com a gente, um capítulo por dia. A gente te convida. Pastor, direção para nós. Tem mais surpresa? Mais presente? Alguém mais aí que chegou? Não? Relógio, hein? Relógio. Muito bem, meus irmãos. Nossa gratidão a todos. Mais uma vez, o meu registro. Eu estou emocionado. Meu presente até hoje, até agora, está assim, difícil de acreditar. Mas relógio também, pô. Estamos bem, estamos bem. Meus irmãos, eu só tenho um informe, dentre tantos outros que eu poderia falar, mas eu prefiro falar só um. Sim, tem as nossas campanhas permanentes, mas eu preciso fazer uma coisa amanhã e terça no grupo da igreja. Entenda essa palavra com muito carinho. Nós estamos na chamada segunda onda do Covid. Então, amanhã a gente vai fazer uma pequena mudança no grupo da igreja, e eu acredito que vai ser necessário na segunda e na terça. E vou gravar um áudio lá. Queria gravar vídeo, mas eu acho mais prático. E aí eu queria que o irmão pudesse entender tudo isso que a gente está vivendo. Nós temos queridos nossos tratando de Covid-19. Nós temos hoje aqui a banda reduzida. Não há praticamente tantos irmãos na igreja, apenas todos os irmãos de serviço na casa de Deus. A irmã Delvânia fez a surpresa, mas foi combinado, foi assim, autorizado. Então, a gente está nessa dificuldade muito grande e eu preciso que os irmãos se cuidem. Então, nesse áudio, nos grupos da igreja, e a gente vai entender porque vai precisar fazer essa mudança e vai ficar lá a mensagem durante a segunda e a terça, pelo menos, porque nós temos que ser cuidadosos em tudo isso que está voltando a acontecer. Então, você vai entender amanhã melhor, você membro de Jardim Santíssimo e os agregados também. Tudo indica que nós teremos os cultos online sim ainda, mas culto presencial ainda não, porque a nossa perspectiva é de voltar apenas na segunda semana ou no segundo domingo de dezembro, porque domingo que vem nós temos eleições, mais uma vez os irmãos sairão para as zonas eleitorais, enfim, nós temos o acompanhamento de uma semana depois, e é prudente sim que nós não tenhamos ainda a volta aos cultos presenciais. Isso tudo está sendo visto, e eu estou assumindo a responsabilidade com os irmãos de que não conseguimos ainda ter a volta aos cultos presenciais nesses dias que virão. A ideia ou o planejamento, e o são os nossos planejamentos? Lembra de março? Nossa agenda foi virada de ponta cabeça.
Então, a nossa ideia é voltar, possivelmente, no segundo domingo de dezembro, mas ainda assim, não é nada anunciado. Então, nossa satisfação de ter os irmãos online, nossa bênção, nossa gratidão a todos que conectados, mas nós só teremos presencial, inscrições, inclusive, naquele link, possivelmente, no segundo domingo de dezembro. Dúvidas, os irmãos podem me chamar a qualquer hora, mas a gente precisa continuar clamando e orando ao Senhor por isso tudo. Nas suas saídas, meus irmãos e minhas irmãs, cumpra o protocolo, exagere, mantenha-se afastado, irmãos, cuidado, está tudo voltando a acontecer. Então, a gente precisa, de novo, reforçar as nossas defesas. Nós vamos orar nessa hora e depois nós cantaremos Porque Ele Vive. Eu posso crer no amanhã. Então, nós vamos estender nossas mãos, ou então, nós vamos colocar a mão no nosso coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nessa noite, durante essa semana, as semanas que virão, porque sim, nós podemos cantar, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que cuida de cada um de nós, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com os membros, com os nossos amigos de Jardim Santíssimo, com as igrejas bíblicas sérias espalhadas pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a igreja do Senhor diz, amém, amém. Deus te abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa semana, irmãos. Fiquem na paz, se cuidem. Deus abençoe.